tarde, tudo bem? Todo mundo com energia ainda para um dos últimos painéis. Bem, gente, a gente vai falar de um tema bem relevante, super atual, que é o impacto de vulnerabilidades em ambientes de infraestrutura crítica. E quando a gente fala de infraestrutura crítica, a gente está falando de toda aquela infraestrutura que suporta serviços que são fundamentais para a sociedade, né? Como distribuição de energia, como serviços financeiros. E quando a gente fala de um mercado onde vulnerabilidades, né, são cada vez mais crescentes, só em 2018, só em 2021 a gente teve mais de 18 mil vulnerabilidades novas, né, CVEs novos sendo publicados. Isso torna um desafio ainda maior, né? E aí, queria aproveitar aqui que a gente está com um time de força, né, Fernando e Márcia, aproveitar um pouco do conhecimento, da experiência de vocês e trazer uma primeira pergunta, quais são os riscos que vocês veem, né, para o negócio, em termos de infraestrutura crítica, quando a gente olha para a perspectiva dos clientes, dos colaboradores e do próprio negócio também. Boa tarde, pessoal. Bom, quando a gente fala de infraestrutura crítica, eu vejo o risco principal de disponibilidade, né, da gente, essas aplicações críticas realmente ficarem indisponíveis durante algum tipo de incidente que pode se materializar, inclusive, em consequências cinéticas, né? A gente fala muito lá, na minha experiência, caso haja uma invasão que promova algum tipo de parada, isso pode machucar uma pessoa, pode matar uma pessoa, né? A gente viu aí no passado alguns casos, como o da água na Flórida, onde houve o envenenamento da água, que poderia ter matado algumas pessoas. Se houver uma invasão numa plataforma, numa refinaria, com uma parada de um cooler, alguma coisa que pode ocasionar uma explosão que pode materializar no nosso mundo físico em alguma pessoa, né? Então, eu acho que os principais riscos que eu vejo são de disponibilidade, de parar, e o risco à vida quando se materializa algum incidente. E esse gancho da questão da vida é bem interessante, né? Porque nesse mercado de infraestrutura crítica, você tem que mudar um pouco o seu, não é clichê, né? O mindset. Porque se você quiser aplicar a tecnologia da mesma forma que você aplica num ambiente que não é crítico, não vai funcionar, né? Hoje você aplicar uma correção de uma vulnerabilidade num ambiente desse, você pode parar o negócio, né, e, consequentemente, o que a Márcia comentou, né, você ter ali alguma perda de vida. Então, no ramo aqui de energia elétrica, né, você parar uma usina, parar um centro de controle, uma linha de transmissão, você pode estar parando a energia de um hospital, né, e isso é muito crítico, ninguém quer isso, né? Então, esse mindset com mind the sec aqui, né, da gente pensar em proteger, pensar em segurança da informação, mas com esse olhar que é um pouquinho diferente do que a gente costuma ver, né, na segurança da informação tradicional. Bacana. E vocês falaram de algumas indústrias aqui, né, como, por exemplo, hospitalar, né, serviços públicos. E quando a gente pensa também um pouquinho em empresas que já estão há mais tempo no mercado, que já têm uma longa jornada, né, tem uma palavra aqui que eu tenho certeza que dá arrepio em praticamente 100% das pessoas que estão aqui, é legado, né? E quando a gente está falando de legado, vocês veem que a gente tem uma exposição e possivelmente até impactos maiores, né, dessas vulnerabilidades em ambientes legados? Lucas, sim, o ambiente legado é uma realidade para a gente, né? A gente convive com isso. Quando a gente fala do nosso negócio, a gente fala em infraestruturas, em equipamentos que são muito caros e que foram construídos para durar muitos anos, 20 anos. E muitos desses equipamentos eles não suportam atualizações de sistema operacional, e ficaria muito caro, não só a troca do hardware em si, como a parada operacional para que realize essa troca, né? Então, são coisas que são muito caras para o mercado e muitas vezes a gente tem que buscar alternativas, né? Um firewall, um IPS, alguma coisa, alguma maneira, segmentação de rede, para que a gente consiga isolar isso e trabalhar. E um outro problema que eu vejo muito no legado é a parte de gestão de ativos, né? A gente que faz segurança sabe que a gente só consegue proteger o que a gente conhece, né? Se a gente não tiver visibilidade, a gente não conhece.
não consegue fazer a proteção. E muitas vezes a gestão que tem nesses ambientes legados é muita gestão de ativo mais sobre a ótica do hardware, né? E não é feita uma gestão de software, né? De troca de sistema, o sistema foi descontinuado ou não suporta. Então, é um problema porque é muito mais complexo da gente trabalhar, né? Precisa ser estudado com muito cuidado e planejado com antecedência, né? Você não consegue simplesmente chegar a aplicar um patch, porque muitas vezes você não vai conseguir fazer isso. Então, eu acho que realmente o legado é um problema crítico para a gente, né, Fernando? E tem tudo a ver com o ciclo de vida da informação, com o ciclo de vida dos equipamentos, né? A gente está mais acostumado no mundo de TI, quando você tem ali uma troca de equipamentos de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, se for um equipamento muito específico, que você tem atualizações constantes e que são independentes, né? Você fazer uma atualização de um hardware específico, né? Num data center, por exemplo, rapidamente você consegue fazer um projeto ali e substituir aquele equipamento. Quando você vai para a infraestrutura crítica, né, como a Márcia comentou, você está falando de um negócio que é de 30 anos, às vezes. Você vai construir, no nosso caso, por exemplo, uma usina, e você tem uma concessão de operar aquela usina por 30 anos, você investiu ali bilhões para construir aquilo, e toda aquela planta, todos aqueles equipamentos operativos da infraestrutura crítica dependem daqueles sistemas que foram instalados na época da construção da planta, né? Então, você substituir aquele equipamento, você não consegue fazer isso de forma isolada, né? Você vai substituir um equipamento, um hardware, um sistema operacional, aí você tem que substituir o relé, você tem que substituir o PLC, aí tem que substituir a turbina. Aí pera aí, não dá, né? Como é que vai substituir a turbina? Porque você foi nessa cascata para substituir, para instalar um patch, né, de uma vulnerabilidade. Então, essa é a questão, né? Você aplicar a segurança pensando nisso, que é a realidade. Você não vai conseguir contornar isso. Aí você não vai chegar lá para o engenheiro, para aí um pouquinho a turbina aí, que eu quero fazer o update do firmware aqui. Não vai operar, você tem perda de negócio, é um mercado muito regulado, então todas as manutenções, todas as paradas são tudo super programadas, a manutenção é tudo programado, os equipamentos são caros. Então é uma realidade que a segurança da informação tem que se adequar para ser efetiva nesse mercado. Se a segurança da informação não se adequar, a gente não vai ter sucesso nesse ambiente. Os engenheiros lá vão fechar a portinha, ó, daqui para essa linha aqui, ó, você não passa não, tá? Aqui é meu ambiente, é meu negócio, é o nosso ganha-pão. Então, você tem que pensar nisso, né, se planejar para isso, nesses ambientes. Não, bacana. E eu acho até que nesse contexto, né, não é raro a gente ver empresas ou em determinados contextos, você vai ter ali aplicações que estão rodando em um Windows 95, né? Tecnologias estão em end of life já, mas a ferramenta funciona, né? Até essa negociação ali com a área, às vezes pode ser um pouquinho difícil, porque olha, está funcionando, está tudo bem aqui, tem janela de manutenção que eventualmente é difícil de casar, né? E a gente está falando de empresas de grande porte, eventualmente é difícil você conseguir coordenar tudo isso, né? E a gente falou aqui um pouquinho também sobre essa parte industrial, né? Como você trouxe da usina, né? Alguns outros exemplos que a gente comentou aqui. Eu acho que tem um ponto que é interessante, né, que a gente já vem falando há bastante tempo no mercado, que é a convergência, né, de IT, OT, indústria 4.0 e por aí vai, né, algumas buzzwords que a gente tem. Quando a gente olha para essa conexão entre os dois mundos, né, e aí olhando de um ponto de vista do negócio como um todo, né, vocês acham que essa convergência entre IT e OT mudou um pouco a dinâmica dos riscos que o negócio tem em termos de vulnerabilidades? Eu acho que mudou totalmente, né? Porque a gente está vivendo um novo momento, né? Nós passamos por um divisor de águas, né? A gente tem a transformação digital que já vinha num crescente há alguns anos, já trazendo novos equipamentos, trazendo novas tecnologias, uma conectividade como a gente não tinha antes, que agora permite a operação de dispositivos, de equipamentos online, que era uma coisa impensável há alguns anos atrás. Hoje a gente já tem tudo isso disponível. A tempestade perfeita veio pandemia. Pandemia, todo mundo para casa, abre todas as aplicações e o acesso para poder viabilizar a continuidade operacional das empresas.
né? Então, e esse é um novo momento, é um novo cenário, né? Como é que OT funcionava antes? Funcionava muito menos conectado por conta de não ter todas essas tecnologias e essa comunicação que permitia isso. Então, hoje é um novo momento. Hoje, e cada dia mais, isso vai ser essa abertura, essa globalização, essa operação, né, o Anywhere, né, a gente conseguiu operar isso, é uma realidade e vai continuar cada vez mais acontecendo. A gente já falou um pouquinho ali do maquinário, né, equipamentos antigos, enfim. Só que eu acho que isso é uma mudança da maneira de trabalhar, né? Eu acho que o que a gente tem que pensar muito agora, isso vai acontecer, tá ainda no começo, mas isso cada vez mais já está sendo testado e vai se integrar cada vez mais. E a única maneira que a gente tem de poder trabalhar melhor com isso é o Security by Design, né? Eu acho que tanto a parte industrial quanto as empresas têm que entender que isso hoje é uma necessidade, né? E eu acredito fortemente, inclusive, que isso agora é um aprendizado, uma nova maneira de trabalhar, mas em pouco tempo isso vai ser meio que commodity, né? Não vai mais ter como você utilizar um equipamento se ele já não tiver essa segurança implementada nele, né? Os fabricantes têm que começar a se preocupar com isso. As empresas têm que começar a só trazer para o seu ambiente industrial quando já existe uma segurança por conceito, né? Esse gancho é bem interessante, porque eu vejo, principalmente no setor de energia que eu conheço mais, elétrico, as plantas mais novas, né, uma construção nova, somente agora eólica, solar, é justamente isso que a Márcia comentou. Ela já vem mais conectada, os sistemas operativos falam mais com os sistemas de TI para fazer relatório, para monitorar, já nasce com esse viés mais integrado, né, a parte de TI, a parte de TO. Agora, para plantas mais antigas, que não têm esses sistemas mais modernos, né, os equipamentos mais modernos, ainda é bem mais complicada essa integração, porque quando nasce dessa forma já é mais fácil. Eu acredito assim, muito na integração dessas áreas, usando os processos organizacionais existentes, né? Eu pratico muito isso na Eletrobras. Tem precisa integrar, vamos criar um comitê formal aqui, TI, TO, segurança da informação, vamos discutir. Tem alguma reporte? Não, eu faço reporte ao Conselho de Administração trimestrais. E essa é uma outra questão também. Hoje, os conselheiros das empresas, principalmente as maiores empresas, eles estão muito mais antenados nessa questão do que no passado. Eles nos cobram muito mais hoje do que no passado. Então, quando eu vou para um reporte trimestral e eu falo alguma questão tecnológica, ele fala, tá, mas espera aí, e lá na usina, como é que tá? Né? Ele está muito mais conectado e isso dá muito mais força. Então, um outro exemplo também, se a empresa tem uma área estruturada de gestão de riscos, usa o processo de gestão de riscos para mover essa máquina, esse elefante branco entre TI e TO. Utilize, por exemplo, um framework. Qualquer um, os frameworks agora, padrões de mercado, são todos bons, né? A questão de gosto, né? O NIST, a ISO, ou SysControls para quem está ali na primeira linha. Eu gosto do NIST, por exemplo. Faça uma avaliação de maturidade, vê aonde que você está mais exposto, transforme a exposição de maturidade que você está em fatores de risco junto com a área de riscos. Faça um plano de ação conectado, que você ganha força, porque a área de risco também faz reporte para a diretoria executiva. E ele vai lá, tem um monte de risco, mas tem um aqui de segurança da informação, tem essas questões, estão sendo tratados esses projetos. Se você tem uma área de gestão de projetos, cadastre um projeto em conjunto na área de gestão de projetos, tem esse apoio, tem esse suporte. E assim, sem reinventar nada, eu estou usando os processos corporativos que já existem para me favorecer, para construir essas alianças, para tocar esses grandes projetos. E isso facilita muito, sem reinventar a roda. Acho que esse que é o grande segredo para conseguir colocar toda essa galera assim na mesa e discutir, realmente. Não, bacana. E eu acho que vocês trouxeram dois pontos aqui que eles se conectam, de certa forma, que é um pouco desse
aspecto de mudanças culturais, né? Seja em toda a cadeia de suprimento, né, das tecnologias, dos dispositivos, dos equipamentos que a gente utiliza, seja até dentro da própria organização, né? E essa mudança, às vezes, é na comunicação, é em quem está sentado na mesa, quem está discutindo sobre os assuntos, né? A gente até estava batendo um papo ali agora há pouco, a gente falou um pouco, putz, antigamente era um pouco a área industrial, olha, aqui é a minha seara, não mexe aqui, né? E a gente vê um pouquinho esses times se integrando, né? Eu acho que isso é algo que realmente traz uma certa riqueza e ajuda também a gente conseguir ter soluções sendo tomadas, decisões sendo feitas que impactam a organização como um todo e ajudam a trazer essa maturidade, né? E trazendo um pouquinho mais ainda da parte de desafios, né? Quando a gente pensa ali no ciclo de vida de uma vulnerabilidade, desde o momento que a gente consegue descobrir, né? A Márcia falou, a gente precisa saber que existe para a gente poder proteger. Então, desde o momento que a gente consegue descobrir essa vulnerabilidade, até o momento que a gente consegue corrigir, testar, o que vocês veem hoje, né? Tanto no ambiente de IT, OT, legado, o que vocês veem como maiores desafios ali para a gente poder responder a essas vulnerabilidades? Eu acho que ter uma boa gestão de ativos para que você consiga ter visibilidade e ter um bom plano de aplicação, de correção imediata, porque se você não tiver uma boa gestão disso daí, você não consegue negociar e você não consegue, inclusive, classificar isso para poder colocar dentro do teu processo, né? Então, tem que estar muito azeitada a tua gestão de ativos e, como a gente já falou, a visibilidade, principalmente, tem que conhecer, você tem que ter um bom processo aí para poder fazer com que isso rode. O mais difícil, eu acho que o grande desafio que a gente tem é poder realmente entrar nesse meio, né? Poder realmente conhecer e ajudar na visibilidade, né? A parte de industrial, o OT, eles sempre se preocuparam muito com hardware, com máquina, com ativo. Eles se preocupavam muito pouco com software. É um mundo novo para eles, essa parte de aplicação, né, e acompanhamento. Eu acho que a principal preocupação é essa, é poder implementar um bom monitoramento e uma boa gestão de ativos. Isso é interessante. Agora, uma coisa que, sabe, que eu sinto falta e até comentei com alguns fornecedores aqui de soluções, né? É, não basta a gente ter a ferramenta ou a melhor ferramenta de mercado para te dar ali as vulnerabilidades. As ferramentas hoje em dia priorizam as vulnerabilidades, te informam quais são as vulnerabilidades críticas, mas isso não é suficiente. A gente precisa ter um olhar de tratamento dessas vulnerabilidades. Ok, essas são as mais críticas, mas se eu tratar essa aqui, quantos por cento vai reduzir o meu score de vulnerabilidade? Eu não posso ficar corrigindo vulnerabilidade e no mês seguinte, quando for medir um indicador, por exemplo, e olhar e falar, pô, legal, diminuiu. Ou não aconteceu nada. Pô, o que aconteceu? A gente não corrigiu. Não, a gente precisa de um plano de ação já sabendo qual vai ser o resultado antes de aplicar. E isso as ferramentas não te entregam, né? Você precisa de alguém ali que vai revisar aquilo ali, que vai estudar, que vai ver exatamente quais ativos têm as vulnerabilidades, qual é o ativo que tem mais vulnerabilidade, qual é a vulnerabilidade que acontece mais, qual a forma de corrigir aquela vulnerabilidade. Essa é uma vulnerabilidade que tem um patch, que eu vou simplesmente aplicar e vai corrigir, ou essa é uma vulnerabilidade que está num produto com end of life, que assim, não tem como substituir aquele equipamento. Então, isso é que eu sinto falta, desse olhar de planejamento para a correção das vulnerabilidades, sabendo qual o resultado que eu vou alcançar lá na frente, né? E não, porque assim, por experiência, a gente acaba chegando lá, né? Tem pessoas boas no mercado, tem bons fornecedores, acaba chegando no resultado que a gente quer. Mas se a gente tiver essa preocupação no início, a gente vai atingir mais rápido e vai ter um resultado mais preciso. Bacana. Eu acho que até um ponto que é relevante também, né, é que eu acho que acaba sendo inerente um pouco desse mercado que a gente tenha, em algum momento, tecnologias em end of life, né? Então é importante que a gente consiga trazer também outros critérios para ajudar a gente nessa priorização, nessa categorização, para saber onde que a gente ataca primeiro, né? Por exemplo, tem alguma coisa aqui que eventualmente pode estar exposta para a internet? Quais são as outras informações que eu preciso avaliar aqui para conseguir
priorizar um pouco melhor, né? E a gente falou um pouquinho de soluções também, de fornecedores, e queria mudar um pouquinho o viés do problema para soluções, né? Seja em questões organizacionais, né? Seja em questões administrativas, seja em questões tecnológicas. O que vocês estão vendo no mercado hoje que ajuda bastante, né, a gerenciar e combater essas vulnerabilidades em ambientes de infraestrutura crítica? Se a gente falar em duas linhas, né, uma linha, a linha muito mais processual, né, eu acho que é implementar um processo inteligente de gestão de ativos e aplicação. E quando a gente fala da parte de tecnologia, eu gosto muito da parte de monitoração passiva ou ativa, ou isso como está começando agora, a gente começar a popular, né, primeiro, a instalação assertiva de sensores, né, onde a gente deve colocar os sensores para poder começar a entender o funcionamento daquela planta industrial, o que é normal e o que é uma distorção ali dentro. Então, a popular isso de informação e começar a customizar a tecnologia. No começo a gente liga como passiva, né, e começa a entender o que está acontecendo para, no momento seguinte, já poder ligar isso de forma ativa. Então, eu acho muito importante uma tecnologia de monitoração passiva para você poder compreender o que é o comportamento normal da tua planta industrial. Eu sou suspeito para falar, porque na Eletrobras a gente fez uma segregação de funções. Então eu cuido da segunda linha e a ponta TI, TO ou qualquer outra área que a gente tem algum tipo de relacionamento na primeira linha, né? Então, por que eu sou suspeito? Porque eu curto muito mais, eu acredito que uma gestão de processo, uma gestão na segunda linha, ela resulta em uma boa gestão tecnológica. Se a gente vê onde que a gente está mais exposto, se a gente faz um bom planejamento, faz um bom programa de segurança da informação, em parceria com a primeira linha e que vai fazer aquela gestão tecnológica, eu acho que chega num resultado mais naturalmente, né? Porque senão fica, como estava falando antes, né? Para onde a gente vai? Não dá, né? Não dá para ser assim mais, né? Então, essa questão da gestão estratégica ali da segurança da informação ou tática auxilia quem está na ponta a ter um norte, né? A saber o que vai implantar, o que vai priorizar, qual é a melhor ferramenta. Porque a ferramenta a gente está aí no mercado, as ferramentas são boas, as ferramentas funcionam, mas não funcionam sozinhas, né? Se você não tiver um bom plano para utilizar aquela ferramenta, um bom processo, como a Márcia estava falando, para gerir aquela ferramenta, quem vai gerir aquela ferramenta, qual vai ser o reporte que aquela ferramenta vai dar, qual vai ser o indicador que você vai consumir, isso é que vai te fazer usar a ferramenta, né? Porque senão você compra e depois ou não usa 100% da ferramenta, não extrai o valor daquela ferramenta, ou às vezes até você substitui por um outro fornecedor achando que vai resolver o problema e acaba não resolvendo, né? Então acho que essa panela assim, tem que ter todos os ingredientes, né? Para que a comida saia boa no final, né? O jantar saia bem feito, né? Boa, de fato tem bastante tempero aí, né? Eu acho que até duas analogias que eu queria fazer aqui, dentro do que você trouxe, né? Eu vejo que é como, nessa parte de tecnologia, do processo, eu acho que é como você ter uma Ferrari. Você pode ter uma baita tecnologia, né? Mas você não sabe dirigir, o carro está parado na garagem, você não vai aproveitar aquilo, né? Da mesma forma que a compatibilidade da solução com o teu parque tecnológico é muito importante também. Porque senão, de novo, você pode ter uma Ferrari ali linda, maravilhosa, mas você está com uma estrada de chão ali toda esburacada, cheia de pedra, etc., e de repente a Ferrari não é o que vai te atender melhor, né? Então acho que, de fato, não adianta a gente só pensar a tecnologia por si só, tem uma parte organizacional, tem uma parte processual ali, que é muito importante também da gente considerar, né? O pessoal da organização já está mostrando a plaquinha ali. Eu queria fazer uma última pergunta, para a gente poder abrir então para perguntas e respostas para o pessoal que está assistindo a gente aqui. A gente sabe que gestão de vulnerabilidade é algo que é um trabalho contínuo, né? E não existe uma bala de prata. Não tem algo que você vai fazer ali, vai resolver isso para sempre. Isso é um tema que vai sumir da organização, né? Quando a gente olha para o board, como que vocês, qual conselho vocês dariam, né, para ajudar a priorizar ali budget, enfim, iniciativas voltadas para essa parte de gestão de vulnerabilidades? Gestão de risco, utilizar a linguagem de risco, né? Então, para que a gente possa
viabilizar um bom trabalho, a gente precisa, primeiro, entender o apetite ao risco da companhia, adequar a linguagem quando a gente vai falar, apresentando claramente qual é o risco que tem que constar da matriz de riscos estratégicos da companhia. E hoje isso não é difícil de ser feito quando a gente fala em cibersegurança, hoje todo mundo tem muito claro o risco. E quando você for falar, levar muito claramente o custo, qual que é o prazo, o tempo, e o quanto você vai mitigar de risco ou não. A linguagem que o board entende muito é a linguagem de risco, e de preferência utilizar a mesma linguagem de risco que é utilizada dentro da companhia, né? Uma linguagem já conhecida por eles e que seja apresentada de forma bem clara, né? E além da questão do risco, que é fundamental, eu complementaria com a relativizar os números, né? Então, se você vai fazer uma gestão de vulnerabilidade especificamente, você levar para o board, ó, tenho 20 mil vulnerabilidades, vai criar uma confusão do caramba, vai todo mundo brigar, vai sobrar para TI, vai sobrar para TO. Então, por exemplo, leva um percentual. Olha, nosso percentual de vulnerabilidades tratadas em até 30 dias, por exemplo, está em 85%. De repente, bacana. Tem 15% ali que está sendo trabalhado, mas eu não precisei falar que tinha 20 mil vulnerabilidades, né? Então, adaptar essa linguagem, né? Você não ir nem no tecnólogo, nem no número, assim, às vezes que de repente para a gente é natural, mas para falar isso para minha vovozinha, vovozinha, tô com 20 mil vulnerabilidades aqui na Eletrobras, meu neto, como é que você vai fazer isso? Não dá, né? Então tem que, isso acho que é relativizar os números ali, transformar em percentuais, transformar em indicadores, acho que também é uma dica legal. Bacana. E você falou de relativizar, né? Acho que é algo bem interessante, porque qual a severidade dessas vulnerabilidades, né? Em que tipo de ativos que elas estão acontecendo? Qual é o tempo que a gente tem para mitigar? Porque vulnerabilidade vai existir, ponto, né? Talvez o nosso tempo de resposta, quanto que a gente está sendo capaz de tratar, né? Qual é a relevância desses ativos para o negócio? Talvez sejam informações muito importantes, de fato, para a gente poder ponderar, né? E levar uma informação mais assertiva e tomar decisões mais eficazes, né? Bem, pessoal, a gente tem mais 4 minutinhos. Acho que é um bom momento, né? Para a gente abrir para perguntas e respostas. Vamos lá? Boa noite, meu nome é Pedro. Queria saber de vocês, considerando que segurança para o ambiente de automação é uma novidade, como é que vocês pensam e o que vocês recomendam para trazer as equipes de TO como uma equipe que vai apoiar vocês e vai entender que esse processo é algo importante dentro da mudança num ambiente que a disponibilidade é o principal fator e que eles não estão acostumados ainda a viver um processo de gestão de vulnerabilidades, implantação de segurança e até processos de mudança que são comuns à TI. Pedro, eu acho que uma boa maneira de começar. Primeiro, a gente não consegue fazer esse trabalho sem eles, né? Porque a gente conhece muito de segurança, mas a gente sabe dos processos de negócio para que isso seja realmente efetivo, né? A minha sugestão para poder trazer essa galera com a gente é fazer simulado, né? Faz um simulado, coloca essa galera do teu lado para acompanhar o que está acontecendo. Porque o que eu já vi acontecer é assim, pela experiência deles, que é uma experiência diferente da nossa de segurança, se você for olhar a matriz de risco deles, provavelmente eles têm uma resposta a um incidente quando uma máquina para, ou quando outra máquina para, mas eles não têm lá quando todas as máquinas param. Então, colocar o cara do teu lado e fazer um simulado de ataque cibernético dentro da planta, dentro dos processos que ele conhece. Quando ele entender que naquele momento que deu um incidente, parou tudo, esse cara vai vir para o teu lado e vai ser teu parceiro. Então, é trazer, assim, sabe, aterrissar para eles, na vida real, o risco, porque eles não têm essa visibilidade. Quando eles entenderem o que pode parar, ele vira parceiro. É a minha sugestão. Legal. E eu acrescento, assim, eu até comentei aqui, né? Usar comitês, você usar um framework, você, por exemplo, tem muitas, somente empresas maiores que têm a questão de ESG, você vai participar de um fundo e esse fundo vai te avaliar, ele certamente vai te questionar sobre risco, sobre segurança da informação.
Então, você tentar usar algum processo organizacional, algum tipo de formalidade para ganhar força, ou fazer uma entrevista com um conselheiro, algo formal ali dentro da empresa que vai te patrocinar a conquistar essa integração e tocar os processos e os projetos, né? E, Pedro, eu queria complementar um pouco também. Hoje eu não estou atuando, né, dentro da área de OT, mas uma coisa que eu vejo que é bem relevante é que está todo mundo trabalhando para o mesmo fim, né, para proteger o negócio e para fazer o negócio prosperar. Então, acho que é importante, de fato, que as áreas sejam vistas como amigas, né, que tenham um bom relacionamento. Não é questão de expor ou de mostrar fraqueza ou vulnerabilidade, mas sim de fazer aquilo que é melhor para o negócio, né? Então, acho que tem algo um pouco sutil ali também, que é a forma como a gente faz essa abordagem, né? Então, acho que isso é algo bem relevante. Levando uma visão de riscos, olha, isso pode impactar o negócio dessa forma, né? Vamos pensar junto na solução, a gente está aqui para pensar junto e fazer o melhor para a companhia. Acho que isso é algo que ajuda também a aproximar um pouco. Beleza? Mais uma pergunta, pessoal? Fechou? Pessoal, deu o nosso tempo aqui. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. A gente vai estar aqui do lado, se vocês quiserem fazer alguma pergunta adicional que a gente não tiver tido tempo de cobrir. Obrigado, viu?